esperança. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. E aí, amigos? Tudo bem aí, pessoal? Tô aqui no estúdio aqui e como vocês já ouviram, né? Eu tô assistindo a Novo Tempo. Eu tô no NT Kids e tô assistindo o programa da Tia Cecel, que eu amo demais. O programa da Tia Cecel é 10, maravilhoso. E eu amo todos os personagens. Bom, como eu já disse, eu já falei pra vocês, vou baixar aqui, tá? Deixa eu baixar. Toda a programação do Novo Tempo pra mim é diferenciada, eu amo, tá? Eu amo demais. E eu aconselho você também, se você ainda não assiste a TV Novo Tempo, aqui em Cuiabá e região, Cuiabá, Várzea Grande, todas as cidades aqui do Vale do Cuiabá, né? Canal 59.1, tá? 59.1. Você pode pegar também pelo YouTube, NT Play, né? O NT Play, Novo Tempo, NT Play. E também no YouTube. Vai no YouTube, TV Novo Tempo, NT Play. Você assiste toda a programação da Novo Tempo, que é maravilhosa, tá? Você pode colocar sua criança de 0 a qualquer idade, que a programação toda é santificadora, é educativa, né? Altamente educativa, com orientação de psicopedagogos, pedagogos. Tem um programa que eu amo demais, que chama-se Vida e Saúde, onde aprendo tudo sobre alimentação, sobre exercício, sobre saúde psicológica, espiritual e etc, etc. Tem as programações dos pastores, programações sobre a Bíblia, que eu amo demais, teologia. Tem o NT Kids, que são desenhos animados e filmes e programação para as crianças, para os jovens, adolescentes. Tem a Tia Cecel, né, que é encenação e sempre ensinando coisas maravilhosas do programa Tia Cecel. Tem Escola Bíblica, onde eu estudo com o pastor a Bíblia, a lição da Escola Sabatina, tem, enfim, e também profecias, e tem o Revista Novo Tempo, que é jornalismo, sabe, as coisas que estão acontecendo no mundo e também no movimento, né, da missão da pregação do Evangelho no Brasil e no mundo, e também o que está acontecendo de notícias interessantes e realmente edificantes, as boas notícias no mundo todo. Bom, eu queria que o jornalismo fosse mais forte no Novo Tempo, falava a verdade para vocês, eu queria que tivesse mais jornalismo, com comentaristas, falando sobre política mesmo também, sabe, política, sobre economia. Eu queria que tivesse mais jornalismo, que o departamento de jornalismo da Novo Tempo fortalecesse mais o jornalismo, tá? Entretenimento tá bom, né? Eu acho que falta uma novela no Novo Tempo, uma novela contando, por exemplo, a história da Igreja Adventista no Brasil, desde quando começou, os primeiros comportores, sabe? A novela contando a história do Adventismo, das famílias adventistas, dos primeiros colégios, como é que surgiu. E eu acho que precisava de uma novela contando tudo isso aí, tá? E passar mais filmes bíblicos. Então, o Novo Tempo devia investir em ou novela ou filme bíblico, tá? Bíblico, tá? Usando efeitos especiais e tudo mais, tal. A Novo Tempo tinha que investir nisso, porque aí a programação seria imbatível, imbatível. Precisa de produtores, precisa de cineastas, precisa de pessoas dessa área que se juntem ao pessoal da Novo Tempo e precisa a Novo Tempo investir nisso para fazer essa programação ficar cada vez melhor, tá? Já tá boa, mas pode ficar melhor ainda para agradar o nosso Criador, tá? Isso aqui é uma crítica construtiva, não é uma crítica, na verdade é um comentário, né? Vamos dizer assim. Bom, a gente estudou a última lição até o conflito cósmico, até domingo um inimigo fez isso, né? Que a gente falou lá
que é o tema da semana, é o conflito cósmico, lição 9, né? E na lição de segunda, dia 24, dia 25, segunda-feira, dia 24, e dia 25, terça-feira, falar sobre a origem do conflito no céu. A gente vai falar primeiro sobre a origem do conflito na Terra, né? Origem do conflito na Terra, e depois a gente vai falar sobre a origem do conflito no céu. Tá? Então, primeiro, o que a Bíblia ensina? Mas antes de começarmos, eu vou pedir para vocês ajudarem aqui o canal, tá? Então eu vou continuar falando até tocar no seu coração e você realmente ajudar, tá? Para você levar pessoas para estudarem a Bíblia. Aí no seu trabalho, aí na onde você trabalha, em qualquer lugar, você pode usar esse sistema aqui, tá? Se cada momento do seu trabalho você pegar alguns minutos para você estudar temas sobre o Apocalipse, você vai estar dando estudo bíblico para quantas pessoas, né? Você já parou para pensar nisso? O seu dever de dar estudos bíblicos? O seu dever como cristão. Dever, tá? Então o cristão tem que entender que tem dever. Você nasceu como reino de Deus como missionário, então você tem que dar estudos bíblicos. Ah, mas eu não tenho capacidade para estudo bíblico. Então peça essa capacidade para Deus. Ah, eu não tenho capacidade. Então peça a capacidade para Deus. Porque Deus está disposto a dar maiores presentes para você do que você imagina. Tá? Então Deus está falando sério com você agora. Vamos parar de arranjar desculpas. Vamos parar de arranjar justificativas. E vamos trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar como missionários. Tá? E eu estou oferecendo para você mais uma oportunidade de você dar o estudo bíblico do Apocalipse. Você pode aqui mandar R$20 aqui para o programa. Apenas R$20. O que é R$20? Às vezes você gasta R$20 com porcaria ali na rua, né? Comprando coisas que nem deveria comprar. Então R$20 é o que você está investindo aqui como membro, tá? Você manda R$20 para mim, diz que mandou, manda seu CEP, seu endereço, e eu vou enviar para você esse guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança, para você estudar Apocalipse com pessoas, vizinhos, pessoas, e também no seu serviço, no seu trabalho. Por que não você não pode estudar no seu trabalho com pessoas ali, que você sabe que tem pessoas ali que estão sedentas e famintas do Evangelho, mas você fica aí inerte e não faz nada. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou falar uma coisa séria com você, eu já estou ficando irritado com essa situação, tá? Se você está na igreja e você não produz tal, e se você realmente não é crente de verdade, saia da igreja, saia da igreja. Deixa de ser adventista, de ser cristão nominal. Ou você é ou você não é. Você tem que tomar uma decisão. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. E se você não é de Cristo, o que você está fazendo na igreja esquentando no banco? Sai da igreja. E dá o seu lugar para quem quer entrar para a igreja. Porque você fica que nem aquele fariseu. Que não entra, fica na porta da igreja, dentro da igreja, não entra e não deixa ninguém que quer entrar, entrar. É isso que Jesus falou sobre hipocrisia. Hipocrisia. Deixe de ser cristão hipócrita e vamos trabalhar. Se você é cristão de verdade, então haja como cristão. Comece a trabalhar. Tá? Mas não fique na igreja esquentando bom. Saia da igreja. Ou você decide logo para o reino de Deus, ou você sai fora da igreja. Desculpa a minha irritação, mas eu fico irritado com ver tanta gente hipócrita na igreja. Gente que sabe o que tem que fazer e não faz. Eu estou fazendo os 10 dias de oração. Nós estamos fazendo os 10 dias de oração. E eu fiquei assim de boca aberta na minha igreja. Líderes, nem pessoas que foram escolhidas para fazerem parte da comissão da igreja de 2025, muitos não vieram nos 10 dias de oração. Muitos não vieram nos 10 dias de oração. Aí eu fico pensando, rapaz, se nem os caras que foram escolhidos para serem líderes de 2025 vieram nos dias de oração, a igreja tem poucas pessoas que vieram. O que esses caras ainda estão aí com o cargo na mão? O que vai ser dessa igreja nesse 2025? Com esse tipo de gente que nem tiveram coragem de participar dos 10 dias de oração. Então eu já estou vendo que a minha igreja esse ano vai passar por dificuldades e problemas e a gente não vai ter a colaboração nem da liderança para fazermos todos os projetos da igreja para esse ano. Nós vamos enfrentar muita luta dentro da igreja. Por causa de pessoas que não são cristãs de verdade. Cristãos nominais. Cristãos nominais. É irritante. Mas tem muita gente que quer ser cristão, tem muita gente que quer entrar
para o reino de Deus, e tem gente que está dentro da igreja atrapalhando esses que querem entrar de entrar. Sabe aquela história? Nem faz e nem sai da moita, né? Esse tipo de gente que sempre está em cima do muro. É um tipo de gente que Jesus fala que vai vomitar da sua boca. São mornos. Tomara que ele vomite logo, porque já chegou o tempo, tá? Então você pode mandar aí R$20, apenas R$20, e nós vamos enviar para você, se você realmente quer trabalhar para Deus esse ano 2025, nós vamos enviar para você esse guia de estudo Apocalipse, Revelações de Esperança, tá? Que nós estamos estudando aqui. Mas vamos aliviar um pouquinho. Vocês estão vendo o novo quadro aqui atrás? Não é novo quadro, na verdade esse quadro foi pintado em 2020 pelo meu amigo professor Wender Carlos, tá? Que também é artista plástico, e eu comprei dele esse quadro aqui, é o Conectado 7, tá vendo? As 3 mensagens angélicas levando para o mundo todo. Aí ele colocou aqui numa alusão ao globo terrestre, né? Do que o Conectado 7 iria falar? Iria falar sobre solidariedade, música, credibilidade, esporte, aventuras, notícias, cultura. Tudo está no Conectado 7. Gostei. E aí, achei bonito o quadro. Agora ele está sempre aqui. Vai ficar aqui como nosso, né? Nós estamos aqui no estúdio do Conectado. Deixa eu virar um pouquinho a câmera para você ver, ó. Ali a gente sempre grava, né, com você. Sempre grava aqui, né? Sempre grava aqui, certo? E eu escolhi essa parte aqui do estúdio também pra gente ficar... você conhecer um pouquinho mais dos estúdios, né? Nossos estúdios e tal. Pra você ficar conhecendo um pouquinho nosso espaço aqui. O nosso estúdio aqui, o estúdio New Life, tá? E aí você pode vir aqui na New Life, se você quiser fazer aqui o seu podcast, né? Esse é o estúdio. Nós temos 1, 2, 3, e com essa câmera que está aqui, são 4 câmeras. Você pode usar microfones à vontade, são 5 microfones, né? Espaço aqui para você fazer o seu podcast, para você conversar sobre determinado assunto, você colocar o seu símbolo, o seu cenário, né? O que você quer colocar atrás, para fazer a propaganda e fazer o seu podcast aqui no Estúdio New Life, tá? É só conversar conosco, o número está aqui nas descrições, né? Você pode entrar em contato conosco e você acertar aqui com aqui no Life como que você pode fazer para gravar sempre aqui nos nossos estúdios, ok? Origem do conflito na Terra é a lição de segunda-feira. Vamos voltar ao assunto da lição. Origem do conflito na Terra é a nossa lição agora de terça-feira, né? E o texto é baseado em... Vamos lá, os óculos. Baseado em Gênesis capítulo 1, verso 31. Bom, é aquele texto, né? Olha, abre em cima. 1:31, que diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Tá. Esse é o Gênesis 1:31. As palavras de Deus revelam sobre a condição do mundo quando ele terminou de criá-lo. E por que esta avaliação é importante? Ele falou que tudo que ele criou era muito bom, perfeito, perfeito. Houve tarde e manhã o 6º dia. Né? Então, essa avaliação é importante. Por que essa avaliação é importante? Segundo o resumo aqui da resposta, diz que o mal, resposta 3. Resposta 3. O Senhor disse que tudo que ele tinha criado era muito bom, portanto, ele não é, o mal não é originador, Deus não é o originador do mal. Tudo que ele criou foi muito perfeito, né? A parábola do joio, que nós estudamos na lição anterior, explica que por que existem sementes ruins no campo se o proprietário plantou apenas sementes boas. Essa pergunta está ligada a outra. Se tudo que Deus criou era bom, como o mal surgiu em nosso mundo? Então, quando Deus criou esse mundo, tudo era muito bom, tudo era perfeito, né? Agora, quando ele criou, ele terminou de criar o mundo, se tudo era muito bom, tudo era perfeito, em Gênesis 1, não há nenhum indício do mal na criação da terra, certo?
Como então o mal surgiu na experiência humana? Aí nós vemos a história que se desenrola, né, que conta para nós aqui em Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 7, né? Como o mal chegou à Terra, à luz do livro de Gênesis, lança sobre a natureza do conflito cósmico. Então, nós vemos aqui o relato, né, da tentação, aqui no capítulo 3, verso de 1 a 7. Vamos ler o texto. Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhes a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Outro texto, Apocalipse 12. Vamos lá em Apocalipse. A gente, 2 livros da Bíblia, né? O primeiro livro, Gênesis, e outro texto, Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, está aqui. 12, 7 a 9. 7 a 9. Houve peleja no céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, o testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O texto aqui está falando da queda, da guerra que houve no céu. Era até o verso 9 que era para ler, eu li mais, né? Que no verso 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós vimos que essa serpente veio e tentou, acabamos de ler lá a Gênesis, e tentou o primeiro casal lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 1 a 7, né? Essa serpente veio, quem é essa serpente? O dragão que foi expulso do céu, essa serpente que foi expulso do céu, Lúcifer, né? Veio, o rebelde, veio para a terra, e trouxe o mal então para a terra, né? A pergunta número 4: como o mal chegou à terra? Que luz o livro do Gênesis lança sobre a natureza do conflito cósmico? E nós acabamos de ver, né, que o mal veio à terra através. A resposta 4 no resumo aqui diz assim: o mal chegou ao nosso mundo por meio do tentador disfarçado de serpente que se opôs às ordens divinas. Sim, seria a resposta, né? Então, quem é essa serpente? A serpente é um anjo caído, né? A serpente é Satanás. Depois da batalha que teve no céu, veio para a terra e tentou nossos primeiros pais, Adão e Eva. É o primeiro casal. Compreenderam? Deixa eu colocar o microfone mais aqui assim, porque ele pega direto quando eu estou olhando para vocês, né? E aí nosso áudio fica melhor. Então, meus queridos, a serpente identificada como o próprio diabo levanta mentiras sobre o caráter de Deus. A serpente primeiro faz uma pergunta, tentando lançar dúvidas sobre a ordem do Criador, e na prática quase invertendo o que ele havia ordenado. Quando ele faz aquela pergunta para Eva, né? A mulher. O que ele havia ordenado. Depois a serpente desafia diretamente o que Deus havia dito ao declarar a Eva: é certo que vocês não morrerão. A serpente diz, Deus falou que eles morreriam se comessem do fruto. Mas a serpente diz: não, é certo que vocês não morrerão. Contradiz Deus e mente para Eva.
Alguém, a serpente ou Deus estava mentindo? A serpente mentiu. A serpente mentiu. Deus falou, se eles comessem do fruto, eles morreriam. A serpente diz, não, é certo que se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. Então quem está mentindo? Quem que é o mentiroso? Quem que é o originador da mentira e originador de todo o mal? A serpente. Quem é a serpente? O diabo, o rebelde, o que fez guerra no céu, e Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. O que é o dragão? O dragão é o enganador, é Satanás. E quem é Miguel? É Deus. Miguel, quem é Miguel? É Cristo, é Deus, que juntou-se com os anjos e expulsou a serpente do céu. Compreende? Está claro isso? Eu não sei como é que tem gente que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia e fala que Miguel não é Deus, que Miguel não é Cristo. Ah, pelo amor de Deus. O que significa Miguel, o teólogo? Miguel significa quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? Se não ele mesmo, Deus. Um pouquinho de lógica, né? Para essas pessoas que ainda não entenderam que Miguel é o próprio Jesus. É o próprio Deus lutando para expulsar Satanás do céu. Certo? Então, tentando lançar dúvidas aqui, quem é que então mentiu? Claro, foi a serpente. Alguém ou Deus estava mentindo e agora Eva tinha uma escolha a fazer. Acreditaria em Deus ou na serpente? Essa pergunta que fica com vocês, com todos os seres humanos. Você está do lado de Deus? Você acredita em Deus? Ou você acredita em Satanás? Acredita no mundo? Acredita nos oferecimentos que a serpente, através das coisas desse mundo, oferece a você? Que lado você realmente está? Você não pode ficar em cima do muro. Ou você está com Deus ou você está contra Deus. Não existe isso de ficar em cima do muro. A natureza do conflito está ligada, acima de tudo, a uma questão. Em que ou em quem acreditamos? O que tem a ver com o amor? Isso ocorre porque o que acreditamos sobre alguém, sobre o tipo de pessoa que ela é, e se é confiável, definem se amaremos essa pessoa e confiaremos nela. E no caso de Deus, se ouviremos o que ele nos diz. Eu confio plenamente em Deus. Eu confio plenamente. E sempre estou do lado de Deus. Eu não vou ficar em cima do muro jamais. Eu, como cristão, sempre coloco à disposição. Do lado de Deus. E procuro seguir os seus mandamentos. Todos os mandamentos. Procuro cumprir os mandamentos da minha vida. Bom, já lemos Gênesis 3,15, que é a declaração de que declaração de Deus à serpente, de que o descendente da mulher, o Messias, feriria a cabeça da serpente. Muitas vezes é mencionada como a primeira proclamação do Evangelho, proto-evangelho, feita nas Escrituras. Como essa promessa reforça a realidade do conflito e ainda assim traz esperança no meio dele? Eu vou ler para vocês Gênesis 3,15, que diz assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Claro, né? Esse aqui é o proto-evangelho. Então aqui é a derrocada final do conflito e a vitória, né, do Messias, do descendente da mulher, né, que feriria a cabeça da serpente, né, que pisaria a cabeça da serpente, né, ou destruiria Satanás, destruirá completamente o mal, será completamente destruído o mal e o seu originador será completamente destruído. Vamos à lição de terça-feira, dia 25, a origem do conflito no céu. No capítulo 1 a 3 de Gênesis, os capítulos 1 a 3 de Gênesis são suficientes para mostrar que o mal existia antes da queda de Adão e Eva. Mesmo que o mal ainda não fosse uma realidade concreta no Éden, ele já existia conceitualmente no nome da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2, 9 e 17. A astuta serpente acusou Deus de mentir, mas foi ela que mentiu. A existência da serpente, Apocalipse 12, 9, que nós acabamos de ler agora há pouco, e a mentira de que ela dizia, mostram a realidade do mal. Assim, no Éden, antes da queda, o mal se manifestava. Leia Ezequiel 28,
12 a 19. Vamos ver o livro de Ezequiel. Ezequiel 28. Nossa, gente, quase em cima. 28, 12 a 19, que diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. O rei de Tiro é a representação de Lúcifer, de Satanás, tá? 12 a 9. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ó como era esse anjo lá no céu. Cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Está falando que ele estava lá no jardim do Éden. Satanás estava no jardim do Éden, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Como que é a vestimenta, como que é o corpo, né? Como que é essa vestimenta de Lúcifer. Olha como que é. De todas as pedras preciosas te cobrias. Olha como ele era glorioso. O sardio, o topázio, o diamante, o bérilo, o ônix, o jaspe e a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Então todas as pedras preciosas, as mais riquíssimas, as mais lindas que existem, foram preparadas para ele no dia que ele foi criado. Então ele se vestia dessas coisas. Olha a coisa, que lindo que está falando aqui. Tu eras querubim. Olha, ele era um querubim. Existia só dois querubins no céu. Depois a gente vai estudar mais sobre esse assunto. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci. Ele era um querubim, da guarda. Da guarda de quê? Ungido. Ele era ungido por Deus. E te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. O Monte Santo de Deus é onde ficava o trono de Deus lá no céu. Tá? Permanecias no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Quem eram as pedras? No brilho das pedras andavas. Ele andava no meio dos anjos. Desculpa, eu sou alérgico. Ele andava no meio dos anjos. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito. Lúcifer era perfeito. Satanás era perfeito. Não no céu como anjo, como querubim. Até o dia que se achou que iniquidade em ti. Até o dia que de repente a iniquidade nasceu no coração dele. Na multidão do teu comércio, relacionamento, conversas, né, transações, na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Ele foi lançado, ele foi expulso do céu. Então havia violência no coração dele. Ele alimentou dentro dele a iniquidade, a violência contra Deus. Começou a desarmonia no céu, né? O desequilíbrio dos relacionamentos do céu. E aqui Deus fala aqui, ó querubim da guarda, lancei-te profanado fora do monte de Deus. Ele foi expulso do céu. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ele falou, Deus fala que Deus fará Lúcifer perecer, quer dizer, ele vai destruir Lúcifer. Ok? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha só, o orgulho, a soberba, fez com que o coração dele se elevasse, né? A jactância, né? O achar superior aos outros, o achar-se superior a todos os demais. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Deus o expulsou e colocou aqui na terra, no planeta. Diante dos reis de todo o universo, né? Lúcifer foi lançado para cá. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Santuários são os seus corpos. Profanaste os seus corpos, os teus santuários. Eu, fiz sair do meio de ti um fogo. No meio de Lúcifer lançou um fogo que te consumiu. Então Lúcifer vai ser destruído por um fogo que vai sair dentro dele mesmo. Isso aqui é o que Deus está falando. E pois fiz sair do meio de ti um fogo
que te consumiu e te reduzir a cinza sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Deus fala que vai destruir Lúcifer. Um fogo que vai sair de dentro dele, de Lúcifer. Olha. Aí no verso 19, terminando. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então Deus aqui já promete. Qual que é o fim de Lúcifer? É esse aqui. Destruição total. E todos verão isso. Os reis da terra, né, os filhos de Deus salvos, verão tudo isso aí, contemplarão os reis do universo, né, de outros planetas, de outros seres, de outras criaturas, de outras galáxias, verão tudo isso. Serão testemunhas e verão tudo isso acontecer. Então, à luz de Êxodo 25, 19 e 20. Vamos lá, voltar ao segundo livro da Bíblia, Êxodo 25. Êxodo 25, 19 a 20. Está aqui. 19 e 20. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para a propiciatória. Havia dois querubins, um olhando para o outro diante do trono de Deus. E um dos querubins, ele se rebelou contra Deus, que é o Lúcifer. Tá? Como aconteceu a queda desse querubim cobridor? Vamos ver o que resume aqui o autor da lição, essa queda, versos, capítulo, resposta do 5. O mal teve origem com um querubim cobridor, que vivia ao lado do trono de Deus e era perfeito. Então havia dois querubins, e um querubim desses se rebelou. Eu acho que foi o querubim da esquerda. O querubim da esquerda. Tá? De acordo com o texto, o mal e o conflito cósmico tiveram sua origem no céu. Antes de cair, o ser que cobriu, que ficou conhecido como Satanás, era um querubim cobridor. Além de ser identificado como esse querubim, ele era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E estava no Éden, jardim de Deus. Nenhuma dessas coisas poderia ser dita a respeito do rei humano de Tiro, ou de qualquer outro ser humano. Por essas e outras razões, podemos concluir que esse texto apresenta um vislumbre da queda de Lúcifer. Que luz Isaías 14, 12 a 15 lança sobre a origem do grande conflito? Vamos ver Isaías 14, livro de Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Aqui, Isaías 14, 12 a 15. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, aqui, a resposta da 6. Resposta da questão 6. A pergunta era o seguinte: que luz Isaías 14, 12 a 15 lança sobre a origem do grande conflito? Resposta: um ser celestial encheu-se de orgulho e desejou ocupar o lugar de Deus. Daqui acabamos de ler, né? Acabamos de ler. Então, um ser celestial identificado como estrela da manhã e filho da alva decidiu se exaltar e se tornar semelhante a Deus. Isaías 14 complementa Isaías 28, onde lemos que ele ficou orgulhoso por causa da sua formosura, o que deveria tê-lo levado a glorificar o Deus que havia lhe dado a beleza. Contudo, ele se encheu de orgulho. Pior ainda, decidiu ocupar o lugar de Deus e levantar calúnias contra ele. O termo hebraico traduzido como comércio, Ezequiel 28:16, também significa calúnia.
nas multidões das suas calúnias, né? Indicando como Satanás atua contra Deus e contra nós. Ele é acusador, ele é calunioso, ok? Ele calunia. Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade nele. Ezequiel 28:15. Como entender que um ser com essas características caiu em pecado? Esse fato mostra que ser perfeito incluía liberdade moral. Livre-arbítrio? Sim. Ele teve livre-arbítrio e ele não aproveitou do livre-arbítrio e caiu e pecou contra Deus e veio trazer toda essa rebeldia, essa contradição toda aqui para a terra, com os nossos primeiros pais, tá? Então amanhã, no próximo estudo, no próximo vídeo, né, do estudo da lição, né, da lição desse trimestre, a lição do trimestre chama-se O Amor e a Justiça de Deus, e nessa semana nós estamos estudando sobre o conflito cósmico, tá? Terminamos a lição de quarta-feira, amanhã nós faremos a lição, a próximo vídeo, a lição de quinta e sexta desta semana, ok? Agora, dia 28, né, sexta-feira, vai começar as alegrias, entre aspas, de Momo, né? E o povo de Deus estará em retiro espiritual, ok? Retiro espiritual, em chácaras, em fazendas, em lugares agradáveis, né? Para passar os 5 dias aí. E só volta na quarta-feira de manhã, né? A outra quarta-feira de manhã, para a cidade, para a vida normal. Aí, graças a Deus que acabou essa porcaria. Eu detesto o carnaval, e você, eu não gosto, tá bom? Eu não gosto. E, meu amigo, minha amiga, se você quer fazer aí uma assinatura de revistas maravilhosas, está aqui nas descrições, tá? Eu faço para você e levo para você nessa região de Cuiabá e Várzea Grande a assinatura da revista Vida e Saúde, a revista do lar inteligente, do papai e da mamãe inteligente que quer uma família feliz, com alimentação natural, ensinando como ser vegetariano, etc, etc. Tá bom? A revista da criança do Brasil, que é a revista Nosso Amiguinho. Nosso Amiguinho é um reforço escolar para os seus filhos. Então, o Nosso Amiguinho, você pode fazer assinatura do Nosso Amiguinho. Está aí o valor aqui nas descrições da assinatura do Nosso Amiguinho. E a revista para criança, tá? Criança de 6 a 9 anos de idade, é o Nosso Amiguinho Júnior, tá ok? Também para reforço escolar, para ajudar a sua criança a desenvolver cada vez mais nos estudos, tá? Crianças de 6 a 9 anos de idade. Ok? Nosso Amiguinho para criança de 10 a 15 anos e Nosso Amiguinho Júnior para criança de 6 a 9 anos. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado aqui do estudo da lição da Escola Sabatina aqui no Conectados 7, que é o seu programa. E meu amigo, minha amiga, não se esqueça de tudo que você tem ouvido. A suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer às vezes todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más, tá? Até o próximo vídeo com a lição de quinta e sexta-feira. Tchau, tchau.